Fala pessoal, sejam todos bem-vindos ao canal Vida Gringa. Vamos chegando aí dando joinha se você não deu ainda. Vamos compartilhar com nossos amigos do WhatsApp, o pessoal do Facebook, no pessoal do Telegram. E vamos falar hoje sobre o que era uma teoria de conspiração, que não é mais teoria de conspiração, que hoje até mesmo o governo americano está investigando. Uma loucura total. Nós temos aí a investigação da onde surgiu o coronavírus, junto com os e-mails que saíram agora do Dr. Fauci. O Dr. Fauci, nesses e-mails, fala umas verdades que ele só falou para os seus amigos. Ele não queria que nós escutássemos as verdades que ele já sabia. Muitas dessas coisas, você que me segue aqui, a gente já falava isso há mais de um ano atrás. No começo da pandemia, nós já falávamos que a nossa dúvida era: foi criado propositalmente ou foi uma coisa acidental? Mas nós sempre acreditamos que isso saiu do laboratório e éramos chamados de malucos, conspiracionistas, que vocês não procuram a ciência, vocês não seguem a ciência e etc e tal. Hoje, essas pessoas se escondem porque não querem falar desse assunto. Hoje você não vê mais a galera que estava nos chamando de conspiracionistas, o pessoal da Terra plana. Essas pessoas desapareceram. Ninguém mais fala sobre isso, não é verdade? A mídia não fala dos e-mails, a mídia não fala da origem, a mídia simplesmente se calou, se escondeu, e fica, todavia, ainda elogiando o doutor mentiroso Fauci, o grande mentiroso. Nós que estávamos vendo o doutor Fauci como... Nós não, né? A grande mídia e os americanos, eles viam o doutor Fauci como alguém que iria salvar os Estados Unidos. Hoje, ele é visto como alguém que potencialmente pode ter sido quem criou esse problema. Ele pode estar por trás da criação desse grande problema, através de pesquisas malucas, pesquisas antiéticas, que pode ter surgido esse grande problema que tem destruído a economia do mundo, do Brasil, dos Estados Unidos, onde várias pessoas morreram, e no Brasil querem acusar o presidente Bolsonaro. Você não vê nenhum senador falar da China, você não vê nenhum senador falar do Dr. Fauci. Tudo que eles querem é um pretexto, porque o Brasil não pode funcionar. Não sei se vocês repararam isso. A lógica da esquerda hoje é: o Brasil não pode funcionar. O Brasil não pode dar certo, porque se o Brasil der certo, destrói a retórica deles. Ou seja, torcer contra. Vi até já Twitter as pessoas dizendo: por favor, não vá trabalhar, porque se você vai trabalhar, aumenta as chances do Brasil dar certo. Eu vou dizer para você, existem coisas que a gente não consegue... não dá para inventar essas coisas, entendeu? Pessoas colocando Twitter e pedindo para as pessoas não irem trabalhar, porque se todo mundo for trabalhar, isso destrói a retórica da esquerda, a narrativa da Globo Lixo, e aí o Brasil melhora. Ou seja, vamos tentar parar o Brasil de qualquer maneira. Essa é a visão da esquerda. Sejam todos bem-vindos, galera, sejam todos bem-vindos. Nós vamos falar hoje algumas coisas sobre os e-mails que foram soltos do Dr. Fauci. Claro que eu teria que fazer um vídeo de 10 horas para colocar os 3.200 páginas de e-mail que falava sobre essas coisas todas. Mas nós vamos fazer um resumão aqui, basicamente, de tudo que está acontecendo. As pessoas que não sabem, você que segue meu canal, nós começamos a fazer vídeos sobre isso já faz um ano. Quando nós começamos a ver aquelas imagens vindo da China, onde o problema tinha começado, nós já falávamos que era uma coisa muito provável que esse vírus tinha saído de um laboratório. Fábio, de onde saiu a lógica? A lógica é bem simples. O vírus, todos sabem que saiu de Wuhan, uma cidade ali na China. Nesse mesmo lugar aonde saiu o vírus, existe um laboratório daquele nível 4
que faz esse tipo de pesquisa com o coronavírus. Ou seja, eu não acredito em coincidências. Não acredito em coincidências. Você vê o laboratório ali e ali da onde surgiu o vírus. Então, as pessoas começam a dizer: ah, não, mas que o vírus saiu do mercado molhado ali do morcego, sopa de morcego, sorvete de morcego, etc e tal. Mas a coisa mais lógica era você pensar, como nós sempre pensamos, e sempre falei para você que nós devemos questionar tudo e a todos. Por quê? Porque naquela mesma cidade existe um laboratório que pesquisa coronavírus. Esses morcegos não são locais. Não tem esses morcegos naquela área. Se você dá uma leitura e você pesquisa, você vai ver que esses morcegos estão a terão mais de 1.000 milhas de distância, nas cavernas distantes. Ali naquele laboratório, que foi grandemente patrocinado pelo povo americano, através dos nossos impostos, com o Dr. Fauci e seu chefe e outras pessoas nesse movimento de laboratório de pesquisas malucas, ali estavam fazendo pesquisa. Pesquisa que foi proibida nos Estados Unidos, porque era vista antiética, era vista que poderia... Imagina, você pega um vírus de um animal e você faz com que esse vírus tenha o potencial de entrar no corpo humano para que você crie uma vacina em caso ele entre no corpo humano e você pode ter a cura desse problema, dessa doença. Cara, como é que você vai criar uma doença para criar a cura e dizer que essa pesquisa é sim em caso acontecer de uma maneira natural? Porra, não seria melhor esperar para ver se acontece de uma maneira natural ou não? Talvez nunca aconteça de uma maneira natural. E se nunca acontecer de uma maneira natural, nós nunca vamos precisar de uma cura por uma doença que não existe. Não, vamos inventar a doença, vamos criar a cura em caso que isso aconteça. Quer dizer, uma loucura. São cientistas querendo dar uma de Deus e acontece essa merda. Aí o que acontece? Nós fomos bloqueados no Facebook, fomos bloqueados no YouTube. Por quê? Porque você não podia nem comentar ou questionar isso. Galera, nós chegamos a um nível hoje que eu não poderia ter uma conversa com vocês questionando exatamente o que eu estou falando. Pessoal, olha só. Nesse lugar chamado Wuhan tem um laboratório que pesquisa coronavírus. E ali saiu o vírus. Será que esse vírus não veio desse laboratório? Questionamento. Questionamento com bases em fatos. Aí a mídia automaticamente nos bombardeia dizendo o quê? Teoria de conspiração, pessoal terraplanista, e o bando de idiota que ainda assiste a grande mídia começa a seguir. Oh, os caras são terraplanistas, os caras são ET. Cadê você agora? Cadê você que dizia que nós somos conspiracionistas, terraplanistas e todo esse tipo de loucura? Cadê você agora? Se esconde? Agora está escondido. Mas o mais interessante, como eu expliquei para você, é que o presidente Donald Trump tinha um time pesquisando, investigando a China. O Biden ganhou as eleições e ele tirou esse time, proibiu de investigar a origem do coronavírus. Depois, por uma pressão popular, ele agora colocou um time novo para pesquisar isso. Ou seja, uma loucura total. O maior problema disso tudo é que a pessoa que o Biden colocou como responsável para investigar a origem do vírus seria a pessoa responsável pela criação do próprio. Ou seja, peraí. Você quer colocar a raposa para investigar quem roubou o ovo da galinha? Entendeu? Eu até falei com as pessoas, é você pegar o bandido igual no Brasil. A mesma coisa que acontece no Brasil. Você pega os senadores bandidos, senadores corruptos, senadores aí que tem 43 como de crimes para pesquisar uma CPI. Ou seja, você bota o bandido para tomar conta do galinheiro. Basicamente é isso.
E eles querem botar o cara que pode ser responsabilizado por essas ações para investigar se ele era responsável ou não, pelo amor de Deus. É claro que eles não vão encontrar absolutamente nada. 2 pontos. 1, porque eles que está investigando é o próprio bandido. E 2, a China, se fosse alguém realmente querendo procurar isso, a China não ia permitir ele encontrar. A China ia fechar ruas, ia limpar tudo, depois de um ano não tem como encontrar. Então isso aí são 2 fatos que a gente tem que entender, né? E durante toda essa bagunça toda, dessas investigações, saíram agora os e-mails do Dr. Fauci. E você tem que entender, esse e-mail não foi hackeado, não foi roubado, ele está sendo investigado no Senado e eles pegaram todos esses e-mails e eles liberaram os e-mails. Alguns dos e-mails estão bloqueados, a gente não sabe tudo, porque ainda está sob investigação. E por estar sob investigação, não podemos ver tudo. Mas tem várias coisas ali no e-mail. Comunicação do Fauci com o Bill Gates, comunicação com o dono do Facebook, comunicação com várias coisas foram reveladas. E o mais incrível, a mídia não fala sobre nada. A mídia está, calada. Então a primeira pergunta para vocês acham que alguém aqui acha que realmente o vírus veio pelo morcego? Se alguém acha que o vírus veio pelo morcego, você coloca aí, eu acho. Alguém acha que o vírus veio pelo morcego? Se você acha que não, coloca não. Se você acha que sim, coloca sim. Não existe erro. Existe, você acha que realmente, você acha que a mídia, ela realmente está certa, sem nenhuma. Engraçado, a mídia fala assim, você tem que seguir a ciência. Não existe nenhuma ciência até agora que comprove que o vírus veio do morcego. Discriminaram totalmente contra o morcego e encontraram aquela coisa, né? Pato feio não tem dono. Pegaram o morcego, vamos botar o nome nele aqui, veio do morcego e acabou. Aí já botaram o pato feio. Engraçado que o primeiro vírus desses coronavírus, um dos primeiros que saíram, que era o MERS, encontraram rapidamente que ele veio do camelo, né? O MERS veio do camelo. Agora, o coronavírus não se encontra. Não veio do laboratório. Veio da onde? Ah, não sei. Ah, não sabe. O MERS encontraram rapidamente da onde veio. Mas o coronavírus não se encontra. Não consegue encontrar da onde veio. Mas não conseguem encontrar da onde veio e nós temos que acreditar que veio do morcego. É sério. Cadê a ciência para dizer isso? A ciência não diz. Então, acho que a grande maioria aqui acredita que não veio do morcego. Então, a outra pergunta que a gente tem feito bastante é: você acredita que veio de um acidente, ou seja, eles estão fazendo essas experiências de fusão e alguém errou, ou seja, se cortou e o vírus fugiu. O vírus entrou no corpo de um dos cientistas, de uma dos trabalhadores, ou seja, uma maneira acidental. Se você acha que foi uma maneira acidental, você bota 1. Você acha que foi uma maneira proposital. Eles fizeram esse vírus, e eles deixaram ele vazar pelo mundo afora de uma maneira proposital, porque eles tinham um plano na cabeça deles de fazer exatamente o que aconteceu. Então, se você acha que é acidental, você coloca 1. Se você acha que foi uma coisa proposital, você coloca 2. Porque a gente quer saber como é que tá a cabeça de vocês aí. Então, muitas pessoas acham 1 e muitas acham 2. Eu acho que os 2 pontos aqui são bem lógicos. Eu acho que é o que nós precisamos. Conversar, dialogar. Nós não precisamos esconder essa conversa. Nós não precisamos bloquear ou censurar as pessoas por estar tendo esse tipo de conversa. Coisas lógicas que nós temos agora. Então nós temos que entender isso. Então a maioria acha a maioria acha que foi de propósito. E muitas pessoas acham que foi um acidente muito irresponsável, porque você sabe, né? Existem muitos laboratórios. Esse laboratório que está envolvido em pesquisas macabras, o cara tem que ter uma segurança enorme e muitas vezes não tem, né? Então isso é um dos presidentes. Então isso aí a gente tem que abrir a boca sobre isso, né? E ver o que está acontecendo.
Então a maioria acha que foi o 2. A maioria acha que foi o 2, o que é uma coisa proposital, né? Bom, eu acho que a nossa única dúvida é essa, se foi proposital ou se foi um acidente. Eu acho que essa é a única dúvida que a gente tem e, e a gente sabe. Claro, uma vez que o vírus ele vazou, o cachorro tá zoando aqui, vazou do laboratório, o que aconteceu? A China escondeu o fato de que era uma pandemia, né? Eles não protegeram a cidade e deixou com que isso espalhasse para o mundo todo. Isso aí também é fato, né? É fato, a gente está vendo. A OMS, que é um amiguinho da China, também ficou caladinho, não bate de frente com a China, por algum motivo que nós sabemos o qual, e é isso que aconteceu. É igual nos Estados Unidos. Os democratas, os esquerdistas americanos, proibiram da gente falar da China. E eles começaram a dizer que existe hoje nos Estados Unidos um ódio contra os asiáticos. Olha a narrativa. Olha a narrativa. Olha como é que começam as coisas. A China começa a colocar dinheiro na mídia americana, na mídia mundial, dizendo que hoje existe um ódio ao asiático. Ou seja, por que a mídia está dizendo isso? Para que você não fale da China. Para quando eu fizer um vídeo falando algo da China, eles vão dizer que eu estou propagando o ódio contra os asiáticos. Não tem nada a ver. Nós não falamos mal dos chineses. Nós falamos mal do Partido Comunista Chinês. Como que uma mídia pode aceitar? Cara, se você não sabe, não sei em que mundo você vive, mas na China existe os muçulmanos chamados Uyghurs, que eles vivem em campos de concentração. A China tem campo de concentração. Quando foi perguntado o Biden sobre os campos de concentração chinês, o Biden disse que era uma questão cultural. Cara, questão cultural. O cara falou que campo de concentração é uma questão cultural, que a cultura dele é diferente. Isso, cara, isso aí é genocida. Isso não é cultura. Isso é crime, que tem que ser criticado. Mas a mídia começa a proteger a China dessa forma. Você não pode falar da China que está propagando ódio contra o asiático. Olha aí. Olha quando você quer fechar uma conversa. Quando você quer acabar com o argumento, você vai e proíbe todo mundo de falar sobre algo. E generaliza dizendo que você está falando mal dos chineses. Você não está falando mal dos chineses. Nós sabemos que o Partido Comunista Chinês, eles são 5% da população. Ou seja, 95% da população chinesa são pessoas do bem, são pessoas com uma história milenar maravilhosa, linda. 5% é lixo. 5%. Mas são 5% armados, 5% poderosos, que eles trazem os outros 95% como escravos. Por isso, é tão importante a população ser armada. Todo ditador, ele quer o desarmamento. Outro dia eu falei para vocês, tinha uma manifestação aqui na cidade, e um esquerdista que eu conheço disse, olha só, esses autoritários, esses nazistas, esses fascistas, só porque eles eram os pró-Trump. E eu sou pró-Trump. Então eu perguntei para ele, mas esses nazistas autoritários, sabia que todos eles são pró-armamento? O cara, sim, são todos pró-armamento. Ué, como é que pode um fascista ser a favor ao armamento? Primeira coisa que um fascista faria é desarmar o povo, para que ele faça exatamente como a China. 5% domina 1 bilhão de pessoas. Por quê? Porque eles são armados e o povo do bem não é armado. Então você agora tem um controle e eles vão fazer o que você quer, porque você está armado. É bem simples assim. Por isso que não querem armar o povo no Brasil. Por isso que os democratas querem desarmar a população nos Estados Unidos. Por quê? Porque o povo americano é armado contra um governo maluco que possa assumir um dia. Se você tem um governo nos Estados Unidos, um governo tirante, um governo nazista, um governo fascista, então o povo está armado para se proteger contra o governo. Por isso que o povo é armado.
O povo não está armado para se proteger de bandido necessariamente. O principal motivo pelo povo armado é exatamente isso. Entendeu? Exatamente isso. Então nós temos que abrir a nossa mente e entender o que está acontecendo. Então, o povo da China sofre porque 5% são comunistas. E eles fazem isso com o resto da população. Eu quero ler essa matéria aqui para você, porque ainda existe boçais que ainda estão namorados, apaixonados pelo Dr. Fauci, né? E a loucura é que a narrativa está caindo por terra. Olha aqui. Vamos ver. Olha isso aqui, ó. Vazamento de laboratório da China é fonte mais confiável do surto de coronavírus, diz um alto funcionário do governo americano, em meio a afirmações bombásticas de que o cientista de Wuhan se tornou um denunciante. Porque o próprio cientista de Wuhan se tornou denunciante. Mas o que acontece quando você é um cientista e se torna denunciante na China? Você desaparece. Entendeu? Você desaparece. Você desaparece. Um dos funcionários mais graduados do governo americano diz que a teoria mais confiável sobre a origem do coronavírus é que ele escapou de um laboratório na China. Matthew Pottinger, que é respeitado conselheiro adjunto da Segurança Nacional do presidente Trump, disse a políticos de todo o mundo que até os líderes da China agora admitem abertamente que suas alegações anteriores de que o vírus se originou em um mercado de Wuhan são falsas. Pottinger disse que as últimas informações apontam para o vazamento do vírus do ultra-secreto Instituto de Virologia de Wuhan, assim a 11 milhas do mercado, dizendo: há um crescente corpo de evidências de que o laboratório é provavelmente a fonte mais confiável do vírus. Olha isso. Ele alegou que o Pentágono pode ter o patogeno pode ter escapado por meio de um vazamento ou acidente. Olha só, é o que a gente sempre tem falado. Ou foi uma coisa proposital, ou foi um acidente, mas acredita-se que foi dali. Mesmo as figuras do establishment de Pequim rejeitaram abertamente a história do mercado imundo. Os comentários que foram feitos durante uma conferência Zoom com parlamentares sobre a China na semana passada vêm com uma equipe de especialistas da Organização Mundial da Saúde se prepara para voar para Wuhan para investigar como a pandemia começou. Os críticos temem que a investigação seja uma brecha, dada a influência da China à OMS. Foi aquela coisa que eu falei. Então lembra para vocês, quando se falava isso, nós fomos contra-atacados dizendo que isso tudo era teoria de conspiração. Aí colocaram a OMS para investigar. Falo para você, é você colocar a raposa para tomar conta do galinheiro. É a mesma coisa. A OMS é puxa-saco da China. Como é que você vai botar a OMS para cuidar ou pesquisar ou investigar a China se a OMS trabalha para a China? Não faz o menor sentido, mas só trouxa que consegue ver isso, né? Só trouxa. Os parlamentares de todo mundo têm um papel moral de desempenhar ao expor a investigação da OMS como exercício Pontequim, disse Pottinger aos parlamentares em referências às aldeias falsas criadas na Crimeia no século XVIII, destinadas a convencer a imperatriz russa visitante a Catarina, a Grande, que a região estava em boa saúde. Ian Duke Smith, o ex-líder do Partido Conservador que participou da reunião, disse que os comentários de Pointer representam um endurecimento da posição dos Estados Unidos sobre a teoria de que o vírus veio de um vazamento de laboratório, em meio a relatos de que os americanos estão conversando com um denunciante do Instituto de Wuhan. Ou seja, isso aqui, galera, era o que nós falávamos há um ano atrás, né? E não, isso é mentira, isso é conspiração, isso não pode, o Trump é maluco, o Trump ele mente, é aquela história toda. Aí agora nós temos o vazamento do e-mail, né? O vazamento do e-mail. Olha aqui, ó. A mídia continua a celebrar Anthony Fauci,
apesar de seus e-mails condenatórios. Olha isso, galera. Olha que revelação bombástica. Ou seja, a grande mídia continua a celebrar, comemorar, bajular o Dr. Fauci, o doutor mentiroso Fauci, apesar de seus e-mails condenatórios. Cara, você hoje tem e-mails dele confirmados que ele é um mentiroso, um canalha. E assim mesmo a mídia continua bajulando e fazendo perguntas. Um cara que deveria ser mandado embora continua em charge. É oficial. Anthony Fauci é o Teflon, pelo menos quando se trata de uma mídia americana que parece petrificada de desafiá-lo de qualquer forma, apesar de ter um amplo material o qual trabalhar. Essa matéria aqui, o The Hill, é uma matéria inglesa, e você vê, eles dizendo, a mídia americana, ela está pedrificada. Quer dizer, não querem questionar ao Fauci, não querem acusá-lo, não querem criticá-lo, e o Fauci é do time do Biden. A mídia não critica o Biden, a mídia não critica o Fauci. Por quê? Porque quem está mandando hoje nos Estados Unidos, ninguém sabe. Mas nós temos uma ideia. Ou a mídia manda no Fauci e no Biden, ou é o Biden e o Fauci que mandam na mídia. Por isso que você não vê a mídia criticando. Você não vê. Agora, no Brasil é igual. Você não vê a mídia criticando o que está acontecendo lá no Brasil. Amigo, o que está acontecendo no Brasil? O que aconteceu com o Fauci? Você não está vendo grandes reportagens sobre isso. Por quê? Porque isso também daria uma clareza a essa CPI do lixo que eles estão fazendo, querendo culpar o presidente Bolsonaro por nada. Vamos lá. O anexo A vem após o e-mail de para Fauci, que dirige o Instituto Nacional de Alergia e Doenças Infecciosas, bem como o presidente Biden, força-tarefa do coronavírus. Foram revelados por meio de uma solicitação de lei de liberdade de informação. Ou seja, como o Fauci está sendo questionado no Senado, nos Estados Unidos existe uma lei chamada Lei de Liberdade de Informação, aonde foi esse pedido que os e-mails deles, a comunicação dele fosse aberta ao povo. Por isso nós temos esses e-mails. Esses e-mails revelam várias coisas que deveriam ser do interesse de uma imprensa livre. Aqui, ênfase no livre. Você acredita, galera, que a imprensa é livre? Vocês acreditam que a imprensa é livre? Você acredita que hoje exista uma imprensa livre? Vai lá no comentário, responde para mim, quero ver a sua opinião. Vai lá no comentário e diz para mim. Você acredita que existe uma imprensa livre hoje? Porque ele tá falando a imprensa livre, né? E aqui a gente pode enfatizar ali o que, né? Quer dizer, ou seja, o e-mail do Fauci, os e-mails são 3.200 páginas, eles são munição para qualquer imprensa livre usar. Mas a imprensa não é livre. Não existe imprensa livre. Outro dia estava vendo a matéria do economista, né, falando que o Brasil seria melhor sem o Bolsonaro. Olha como é que pode uma revista, The Economist, ele dizer, só falta dizer que eles querem que o pessoal vote no Lula. Aí o cara vai e fala, não, a Economist é livre. O livre? Livre você não dá esse tipo de opinião. Você não opina. Entendeu? É uma tristeza hoje a gente ver
as mídias. É uma tristeza, mas não existe mídia livre. Mas a maioria da mídia está ignorando essas revelações, apesar das enormes implicações domésticas e mundiais. Olha isso aqui. Em um e-mail de fevereiro de 2020, mostra Fauci afirmando que as máscaras de varejo não são realmente eficazes para proteger as pessoas contra a contração. Olha isso. Por que a mídia no Brasil não quer falar isso? Por que a mídia no Brasil, a Globo, lixo, os antagonistas, Folha de São Paulo, por que a grande mídia no Brasil não está falando sobre isso? Que, de acordo com o maior especialista do mundo, o Santo Fauci, ele disse que as máscaras são ineficazes. Não funciona. Se isso sair na mídia no Brasil, e a narrativa da CPI do Covid é de que o Bolsonaro não usa máscara, essa narrativa cai por terra. A narrativa cai por terra. Esses senadores bandidos que estão na CPI da idiotice, a CPI do cabaré, eles estão dizendo que um dos fatos pelo qual o Bolsonaro é um genocida é porque ele não usava máscara, não quer que as pessoas usem máscara. E agora as máscaras, de acordo com o Fauci, não têm eficácia. E agora? E agora? E agora? Se a mídia brasileira falar isso, aí o pessoal da CPI vai começar a enrolar a língua. Entendeu? Não tem como eles falarem. Porque eles querem manter a narrativa. É o que eu falei para vocês. A esquerda, a oposição, eles torcem para o Brasil não dar certo. Eles não querem que o Brasil dê certo. Porque se o Brasil der certo, eles estão ferrados. Porque a narrativa acaba. Eles querem dizer que o Brasil está ruim, o Brasil está quebrado, o Brasil é isso, o Brasil é aquilo. Eles estão propagando essa ideia no Brasil como que só o Brasil falta vacina, só o Brasil morrem pessoas por Covid, só no Brasil existem problemas de pessoas que querem, outros não querem usar máscara. Cara, esses problemas são comuns no mundo inteiro. Mas eles querem culpar o presidente Bolsonaro por tudo isso. Então tá aí, ó. O Dr. Fauci. YouTube, não sou eu falando isso não, tá? É o Dr. Fauci falando. Olha aqui, ó. A máscara típica que você compra na farmácia não é realmente eficaz para impedir a entrada do vírus, que é pequeno o suficiente para passar através do material. Ela pode, no entanto, fornecer um pequeno benefício para impedir a entrada de gotas grossas se alguém tossir ou expirar vocês. Entendeu? Isso é um e-mail do Fauci. Outro e-mail revela que Fauci foi informado de que um vazamento do Covid-19 por um laboratório de Pequim em Wuhan, China, era inteiramente responsável, cortesia de Christian Anderson, professor da Scripps Research, o e-mail de 1º de fevereiro. Ou seja, o cientista mandou um e-mail para o Fauci confirmando que o vírus tinha saído do laboratório de Wuhan. O que o Fauci sabia. Não revelou para nós, o povo brasileiro ou o povo americano, o povo no mundo. O Fauci, ele mesmo disse que a máscara não funcionava, mas ele disse para todo mundo usar as máscaras. Até hoje, aqui na Califórnia, nós temos que usar máscara. Até hoje, cara. Se você estiver no seu trabalho, você tem que usar máscara. Uma coisa assim, inacreditável. Aqui está o e-mail. Está o e-mail do Fauci. Não é nada fake news. Em uma árvore filogenética, o vírus parece totalmente normal e o agrupamento próximo aos morcegos sugere que os morcegos servem como reservatório, escreveu Anderson. As características incomuns
do vírus constituem uma parte muito pequena de genoma. Então, é preciso olhar bem de perto todas as sequências para ver se algumas das características potencialmente parecem projetadas. Fauci chegou a uma conclusão diferente. No entanto, durante uma entrevista em maio de 2020 para a revista National Geographic, se você observar a evolução do vírus em morcegos e o que está por aí agora, as evidências científicas estão muito fortemente inclinadas para isso. Não poderia ter sido artificial ou deliberadamente manipulado, argumentou. Então você vê ele mentindo, né? Dizendo de um lado que não poderia ser algo artificial e do outro lado ele aceitando. Mesmo na quinta-feira, mais de um ano depois, apesar das evidências crescentes que o vírus pode ter vindo do laboratório, após um relatório do Wall Street Journal indicando que 3 trabalhadores do laboratório ficaram doentes em novembro de 2019 com sintomas consistentes do Covid-19, Fauci permaneceu principalmente firme em sua crença de que o vírus não foi feito pelo homem, acrescentando que ele está mantendo a mente aberta. Mente aberta. Sabe o que quer dizer mente aberta? Vou explicar para você o que é mente aberta. O Fauci, ele pegou dinheiro do povo americano e enviou nosso dinheiro, dos nossos impostos, para esse laboratório em Wuhan. Se for confirmado que esse vírus veio do laboratório, ele será responsável por isso. Então, o que é mente aberta? Ele não quer se responsabilizar. Ele não vai confessar o crime. Ele não vai dizer que o vírus saiu do laboratório porque ele seria indiretamente responsável pelo mesmo. Por isso que ele não quer falar. Esse é o segredo. Um dos segredos. Eu sempre disse e direi, hoje a vocês, que ainda acredito que a origem mais provável é de uma espécie animal para o humano, disse Fauci à CNN. A ideia, eu acho, é bastante rebuscada, de que os chineses planejaram algo deliberadamente para que eles pudessem se matar, assim como outras pessoas. Acho que isso é um pouco exagerado. Deve-se notar que novos vírus já escaparam de laboratório antes, incluindo o SARS, de um laboratório chinês em 2004, e o Anthrax, de um laboratório soviético na década de 70. Portanto, há precedentes aqui. No entanto, na hora, muitos na mídia rotularam aqueles que até mesmo abordaram essa possibilidade, incluído Sam Cotton, e então o senador o senador Tom Cotton, e então o presidente Trump, como categoria de conspiração. Ou seja, não é nada novo, galera, de que vírus escaparam de laboratórios. Não é nada novo, já aconteceu. Aqui eles dão 2 exemplos, né? O Anthrax, que escapou do laboratório soviético na década de 70, e o SARS, que escapou do laboratório chinês, coincidência, em 2004. Quer dizer, agora quando a gente começa a ler sobre isso e falar sobre isso, eles dizem que nós somos conspiradores, acreditamos em terra plana e tudo isso. Ou seja, inacreditável. Outra coisa interessante que eu estava lendo uma matéria aqui, eu quero informar para vocês, é muito interessante o seguinte. Você lembra de Chernobyl, aquela usina nuclear que teve um vazamento e várias pessoas morreram? Se você reparar, eu estava lendo umas matérias, vendo até uns documentários sobre isso, e o que aconteceu depois desse vazamento nuclear? O que aconteceu? As usinas nucleares foram, entre aspas, discriminadas. Antes de acontecer esse vazamento de Chernobyl, o que acontecia? Muitos países começaram a tentar criar energia atômica. Começaram a criar... os cientistas são sempre procurando coisas loucas, né? E muitas das coisas os cientistas dão certo. Chernobyl, antes de Chernobyl acontecer, todos os países estavam criando usinas nucleares
para a produção de eletricidade, porque uma das produções, entre aspas, mais limpas, assim, era falado para a gente. Quando aconteceu Chernobyl, que nós vimos, o ser humano viu o desastre que é quando uma usina nuclear tem um vazamento, aí o que aconteceu? Vários países deixaram de fazer, a população em geral começou a ter medo dessa usina, dessa energia limpa, e houve, entre aspas, um atraso na evolução atômica. Porque ninguém mais quer isso. Não, ninguém mais quer ir, porque usina nuclear é um escambau. Não quero esse negócio perto da minha casa, não quero isso perto da minha casa, não quero isso perto da minha casa. Porque a pessoa começou a ver como uma coisa perigosíssima e não simplesmente como uma energia limpa que podia salvar o mundo. Hoje, muitos dos cientistas estão fazendo a mesma coisa. Estão escondendo porque eles fazem parte desse crime. 2, estão escondendo porque, como cientista, ele está pesquisando esse tipo de vírus, esse tipo de fusão de vírus. E se for descoberto que foi um cientista, através desse tipo de experimento, que criou esse vírus, que matou milhões de pessoas, claramente terá uma luta, terá uma negatividade contra esse tipo de pesquisa. Eles não querem isso. Eles querem continuar pesquisando. Eles querem continuar fazendo essas loucuras. Eles não querem mostrar as coisas que dão errado. Porque quando alguma coisa sai errado, a população começa a olhar com o pé atrás. Como o exemplo que eu dei para você foi de Chernobyl. As pessoas agora... Você gostaria de ter uma usina nuclear do lado da sua casa? Nem fudendo. Por quê? Porque você viu o que aconteceu em Chernobyl. Antes disso, talvez você falasse sim, de boa. Energia limpa. Porque você não sabia o perigo que era aquilo. Você tinha uma noção, mas você não tinha o conhecimento verdadeiro disso. Com essa explosão aí que teve, e várias pessoas morreram, uma destruição total, uma cidade destruída, você agora não quer isso do seu lado. Então existem muitos pontos, muitos motivos pelo qual eles querem esconder o fato da onde saiu isso aí. Nós não podemos acreditar na grande mídia. Nós deixamos de acreditar na grande mídia faz tempo. Já faz tempo que a gente não acredita na grande mídia. A grande mídia, ela fala 10% de verdade, 90% de mentiras. Até a verdade deles tem que ser questionada, porque é muita mentira que vem por cima. Então a gente tem que prestar atenção nessas coisas que estão acontecendo, entendeu? E olha a conexão de Chernobyl com esse tipo de pesquisa, entendeu? Se ficar claro que o vírus saiu através desse tipo de pesquisa, ninguém mais vai querer esse tipo de pesquisa. E eles não querem isso. Eles querem continuar com esse tipo de pesquisa. Eles querem continuar com isso. Vamos voltar ali a matéria. Voltar a matéria ali. Em um e-mail que Paul estava se referindo, escrito para Hugo Altiklos, no NIAID, Fauci repassa documentos que pertencem à pesquisa de ganho de função. É essencial que falemos este AM, escreveu Fauci. Mantenha seu celular ligado. Leia este artigo, bem como o e-mail que encaminhei a você agora. Você terá tarefas hoje que devem ser realizadas. Mais perguntas do que respostas estão surgindo como resultado desses e-mails, mas não espera que muitos na mídia façam isso. Com base em entrevistas que Fauci fez após o lançamento do e-mail, a verdadeira marca de alguém, com bases no e-mail. Ou seja, muitas coisas estão acontecendo, né? Vários relatórios, várias maluquices, e baseando nas entrevistas que o Fauci tem participado,
você vê que realmente esses e-mails não são nada. Esses e-mails não são nada. Eles da mídia não querem. A mídia não quer mudar a sua retórica. A mídia não quer mudar a sua narrativa. A mídia quer continuar dizendo que se você não concorda com eles, você é terraplanista, você é tudo isso de ruim. Saiu um estudo hoje que a pessoa que foi contagiada pelo vírus, ele não precisa de uma vacina. Olha aí, saiu no estudo hoje. Mas você acha, todos nós já sabíamos disso, mas você acha que isso é algo que a gente pode falar? A gente não pode falar. A gente não pode falar sobre essas coisas. Entendeu? A gente não pode falar sobre essas coisas. A verdadeira marca de alguém é se eles parecem bem mesmo quando seus e-mails pessoais são enviados. Então você passa no teste que poucos de nós passariam, disse Nicolas Wallace, MSNBC. O Fauci, no que alguns estão descrevendo como uma entrevista na quarta-feira. Esta correspondência oferece um raro vislumbre de agenda frenética e do comportamento educado direto de Fauci, durante o tempo em que ele emergiu com uma fonte rara de franca honestidade dentro da força-tarefa Covid-19 do governo Trump, diz um relatório. É mole? É mole o que diz a CNN ao Fauci? Honesto, um santo. Um santo. O cara que pode estar responsável pela criação desse vírus é levado como um santo pela CNN. Os e-mails de Anthony Fauci revelam a pressão que caiu sobre o homem. Uau, pô, tadinho dele. Tadinho dele. Ele é o funcionário mais bem pago dos Estados Unidos, do governo federal americano. E tadinho dele. Esse e-mail vem na sequência de um livro de Fauci, que deve ser lançado em novembro, mas depois que os e-mails induzidos pela FOIA foram liberados, eles não foram encontrados em nenhum lugar da Amazon.com. Quer dizer, já tiraram os livros. Talvez seja porque a última coisa que uma boa parte do país deseja é ler outro livro de outro funcionário do governo sobre uma pandemia que todos preferiam esquecer. Isso vai para uma crítica a Fauci, que tem ficado mais alta nos últimos meses, à medida que ele continua se contradizendo enquanto envia mensagens ambíguas sobre o vírus. Ele é viciado em holofotes. Ele nunca conheceu o microfone de quem não goste. O público, ou pelo menos parte dele, parece estar ficando mais sábio para ele. Uma pesquisa mostrou que quase 2/3 dos eleitores, 65%, dizem que a política influenciou a decisão de Fauci, a declaração à mídia sobre o Covid-19. Apenas 11%, pouco mais de 1 em cada 10, acredita que Fauci não foi influenciado por considerações políticas. Mais ou menos isso melhorou, né? As pessoas estão começando a acreditar na verdade, desacreditar na política. Galera, vamos pegar aí para vocês umas perguntas aí, você que tem pergunta, vamos pegar umas perguntas aí, coloca Vida Gringa e faça a pergunta que nós vamos responder o máximo que a gente pode para você, para a gente bater um papo sobre isso. Então, se você não é inscrito no canal, inscreva-se no canal, dá uma força para a gente aí, a gente fala sobre tudo que acontece no mundo aqui nesse canal, principalmente nos Estados Unidos. Se você não sabe, eu moro aqui há muitos anos já, mais de 30 anos, sigo a política americana, sigo as coisas aqui nos Estados Unidos bem perto e posso ajudar você aí a entender o que acontece nos Estados Unidos de uma maneira bem simples. Nós somos aqui agora um dos poucos canais nos Estados Unidos que realmente vai levar a verdade para você. O resto vai passar pano, vai querer proteger o governo Biden, vai querer dizer esse montão de idiotice que eles têm falado. Então, se você tiver alguma pergunta, manda aí para a gente tentar responder você, para a gente bater um papo. Bota vida e faça a pergunta, galera. Precisa de formação superior para conseguir visto americano? Não. Vidaguinho, o que vai acontecer com a China se for provado que o governo chinês criou esses vírus em laboratórios? Ô, Alessandro, primeiro que eu não acredito que vai ser provado, pelo fato de que eu expliquei que os investigadores são os próprios investigados.
né? Os investigadores são os investigados. Seria, por exemplo, Alessandro, eu dei o exemplo outro dia. Você chega em casa e seu filho de 17 anos tomou sua cerveja. Você acredita. Você saiu de casa, tinha 3 cervejas na geladeira, seu filho estava em casa sozinho, você chega em casa, 2 cervejas foram tomadas e as garrafas estão vazias no lixo. Aí você acredita que seu filho tomou a cerveja, mas você vai fazer um inquérito. E o inquérito vai ser: o seu filho, João, vai investigar para saber quem tomou a cerveja. Porra, entendeu? É brincadeira. Você vai colocar o seu filho para procurar saber quem tomou a cerveja, sendo que foi seu filho que tomou. É claramente que ele vai dizer que ninguém tomou. Que o senhor tomou a cerveja ontem, não lembra. Mas ele não vai dizer que foi ele, né, na investigação. Então, basicamente é isso. O Senado não vai chamar Fauci para depor, já chamou, já falou. O Fauci, uma coisa nós não podemos negar, ele é muito inteligente. Então ele não cometeu nenhum crime no Senado. Por quê? Porque ele usa de palavras que o protege. Né? Ele não usa de palavras que podem incriminar. Lembrando para você que ele está mais de 50 anos na política. Então não tem como você incriminalizá-lo assim. Então pode chamá-lo, mas não vai acontecer nada. Vida, você acha que o tio Bill estava envolvido com isso também? Olha, tem vários e-mails do tio Bill e nós vamos ter que falar sobre isso, né? Mas vai demorar muito. Nós vamos pesquisar aqui sobre o contexto dos e-mails com o tio Bill e nós vamos falar sobre isso também. Precisamos falar mais sobre esses e-mails porque é muita coisa, é impossível falar numa live só. Mas existe alguma coisa por trás, porque ele foi mencionado umas 12 vezes e ele não é um cientista, não é nada disso. Então, por que ele foi mencionado tantas vezes, né? Existe uma questão. Peraí. Vida, você acha que o Obama manda no Biden na mídia? Olha, eu acho que existe a probabilidade sim. Se você reparou, o Obama está direto na mídia ultimamente. Tínhamos há vários anos que a gente não ouvia falar do Obama e agora ele está na mídia direto, né? Então existe a possibilidade sim. Uma coisa sabemos: o Biden não manda em nada. O Senado não vai, já falamos isso aí. Vida, você mora em mais de 30 anos. Quem é o melhor e o pior presidente dos Estados Unidos desde que você está aí? Cara, o melhor presidente é o presidente Donald Trump, certeza, é o melhor presidente. O pior presidente, acredito eu, que foi o Obama. O Obama foi o pior presidente. E o Biden lutando aí para ser pior do que o Obama. Né? Eu acredito que o Biden não será pior do que o Obama. Porque o Obama, ele realmente ele começou essa destruição dos Estados Unidos. O Biden está dando continuação no Obama 3.0. Se o Obama não tivesse feito as merdas que fez, o Biden não poderia fazer a metade das coisas que ele está querendo fazer. Né? Então, eu acho que o Obama foi o pior. Mas também tivemos, por exemplo, o George Bush, que foi horrível. Nós tivemos vários presidentes ruins. Né? Vida, pode acabar acontecendo uma guerra civil nos Estados Unidos? Eu acho que não, cara. Eu acho que não. A maioria do povo americano está cagando para a política, como o povo brasileiro. Cara, o Brasil tem 200 milhões de pessoas. Quem é que está preocupado com política no Brasil? Vamos dizer aí, 50 milhões? 50 milhões se preocupam com a política. Os outros 150 milhões não quer saber de política e está cagando. Estados Unidos tem 350 milhões de habitantes. Eu diria talvez 100 milhões se preocupam com a política. Menos, uns 50 milhões se preocupam com a política. O resto tá cagando pra política. Por isso que não teremos, não. Vira, eles inventaram o vírus. Qual será o antídoto? Ué, se eles inventaram o vírus, o antídoto é isso aí, né? Conseguir crescer economicamente. Vida, que oxigênio é esse que os americanos estão respirando, que estão ficando frouxos? Nem parece que na veia está correndo sangue do patriota que eles sempre lá vão descer. Olha, os Estados Unidos
a grande maioria, como eu explico para você, são as pessoas que não se preocupam com política, né? Nós temos uma minoria que luta por isso. Eu estava pensando agora, se estes e-mails do Fauci foram soltos por causa para acusar os americanos de crime, o vírus, de criarem o vírus e sim inocentar os comunistas chineses, confiança nos Estados Unidos quebraria. Não, não foi feito por isso, né, ô Morgana? O dinheiro foi enviado para esse laboratório, mas o laboratório é um laboratório chinês, entendeu? É um laboratório chinês, não é um laboratório americano, no caso. O laboratório de Wuhan ainda continua fazendo pesquisa do coronavírus? Bom, de acordo com o Fauci, não. Mas claro que sim. Resumo do churrasco, não vai dar em nada. Exatamente. Gringa, sei que você não pode falar sobre o caso Gates, que o YouTube, onde eu poderia ler sobre isso, esse caso. Ah, dá uma gulgada aí, que tem vários lugares que tem, mas tem que googar em inglês. Vai ter vários lugares, Google em inglês, depois traduz. Agora estão falando, né, do Fauci Gate. Vida, o Trump disse que volta em agosto na conferência da North Carolina, no domingo. O que você me diz disso? Ele não falou isso, Geraldo. Ele não falou que volta em agosto. Ele não vai voltar em agosto. Isso aí é uma loucura. O que ele deu para entender é que ele sim vai voltar em 2024, junto com o DeSantis, com o seu vice-presidente. Então, isso aí é mentira. O presidente não disse que voltará em agosto. Isso aí é loucura. A mídia daí também inventa verbos como despiorar. É, cara, eu vi isso aí, rapaz, despiorar. Você acha que esse cientista vai ser condenado junto com a China? Olha, eu acho que não vai dar em nada, eu acho que vai terminar em pizza. É verdade que quando George Bush era presidente, ele mentiu dizendo que o Iraque tinha bombas atômicas e armas de destruição em massa só para invadir aquele país. Olha, não foi só o George Bush que mentiu, né? Todo o Congresso mentiu. Foi tudo uma mentira total, né? Eles mentiram para nós. E quando a gente levanta questionamento dizendo que eles mentiram, chama a gente de teorista, de conspiracionistas. Você acha que essas picadas têm a função de salvar a vida mesmo? Ou é para outros objetos? Eu acredito que é para salvar vidas. Eu não vejo. Eu sou totalmente contra essa ideia de que, que a picada é para destruir as pessoas, destruir vidas. Eu não acredito nisso. Eu acho que o governo mundial ele quer dinheiro. Enquanto mais pessoas, mais dinheiro eles fazem, né? E se nós olharmos, por exemplo, eu vou dar um exemplo para vocês, bem simples, bem simples. Na década de 40, no Brasil, o homem vivia até os 45 anos de idade, né? Até os 45 anos de idade a pessoa vivia no Brasil na década de 40. Hoje no Brasil, eu não sei agora, mas deve viver até os 65, talvez, uma média. E se isso fosse verdade, que as vacinas estariam destruindo as pessoas, etc., não está funcionando, porque a população está aumentando em vez de diminuir. Então, isso aí de que a vacina é ruim, isso aí, na minha opinião, é loucura. A vacina é boa, porque eles não querem perder o imposto dele, né? Mas eu sou daquela opinião, a pessoa tem que ter o direito de liberdade e fazer aquilo que ele quer fazer. Você é a favor, beleza, você não é, beleza. Faz aquilo que você gostaria de fazer com a sua vida. Mas eu acredito que sim, eu me vacinei, minha família toda se vacinou, todo mundo está de bem. Você viu a Folha de São Paulo soltou uma matéria para falar da melhora da economia. Usou o termo despiora. Cara, inacreditável. Eu vi um trecho disso, cara. Eu vi um trecho disso. Quando você acha que a China atacará Taiwan? Eu acho que a China atacará Taiwan uma vez que eles tenham dominado completamente Hong Kong. Ele é cientista na nova ordem mundial? Não saberia dizer. Não saberia dizer, mas ele tá aí, provavelmente que sim. Vida que os americanos gostam de política, eu acho que talvez 10 a 20%
da população gosta de política. Como você acha que chega cá? Como está a entrada de brasileiro nos Estados Unidos? Ainda está complicado, né? Eu não entendo nada de imigração. Eu acho que toda pessoa que quer saber de imigração deva seguir algum advogado que fala de imigração, né? Eu gosto muito do Daniel Toledo, é um advogado, eu acho que você conhece ele, e fala sobre imigração. O resto, você fica ouvindo pessoas falando de imigração, você vai ver, tem 2 tipos de pessoas que falam de imigração, né? 3 pessoas. O advogado, que é aquele que você deve ouvir e prestar atenção. Aí você tem os coiotes digitais, que quer trazer você para cá de qualquer jeito, né? E tem as pessoas que falam por falar. Esses são os 3 tipos de pessoas. O vírus pode ter escapado laboratório em território americano. Não, isso aí não existe a possibilidade. Vida, não dar importância para a política e assumir que o socialismo tem lugar para se criar nos Estados Unidos. Bom, não sei qual é o. Mas existe uma realidade, né? O Brasil, os Estados Unidos, o mundo, a política foi criminalizada, a política virou uma coisa nojenta, então muitas pessoas fogem da política. Da gringa, mudando um pouco de assunto, os americanos que gostam de futebol, eles costumam torcer para clubes europeus como Barcelona, Real Madrid? Sim, eles costumam torcer para times europeus. E agora, todo jogo do MLS aqui é lotado, né? Agora com a porra do vírus, não, mas normalmente é lotado. A Vida Gringa, aquele coiote digital que estava em uma live aqui 2 semanas atrás, ele é da mesma laia que o bandido Luiz Miranda do USA? Olha, o Luiz Miranda é uma laia, assim, tremenda, né, mas aquele ali é mais ou menos isso também. Mas ele é um esquerdista embutido e ele não tem nem coragem de dizer quem ele é, né, ele não assume quem ele é. Mais de 800 pessoas foram presas pelo FBI em uma operação mundial. O que você sabe disso? Olha, eu li alguma coisa e estamos preparando para fazer um vídeo sobre isso. Vida, que vergonha esse doutor Frankenstein e essa administração, então nem se fala. Basicamente é isso aí, mas se você vê os esquerdistas, eles estão passando pano, né? Nada melhor que um dia após o outro. Eles criticaram o presidente Donald Trump, votaram pelo Biden e agora eles têm vergonha de ter votado pelo Biden, então o que resta é passar pano, é dizer que tudo que ele faz é bom. Então, por exemplo, as deportações que estão acontecendo em massa são deportações com amor. As 20.000, chegou a 30.000 crianças que foram separadas dos pais, foi uma separação com amor. O presidente Donald Trump, no máximo, chegou a 2.600 crianças separadas dos pais. Dessas 2.600 crianças, restaram 545 crianças que ainda não tinham encontrado os pais, porque foram assim. As crianças foram separadas dos pais, o governo Donald Trump encontrou os pais e devolveu as crianças. Dessas 2.600 crianças, sobraram 545 que ainda estavam procurando os pais dessa criança. Isso foi levado à mídia como o presidente Donald Trump, o malvadão, que era perverso, e 545 crianças sem os pais, era isso, aquilo. O Biden assumiu o poder. Chegaram-se a 30.000 crianças sem os pais. Mas a mídia disse que era uma coisa benéfica, era com amor. Ele separou, mas era para ajudá-los. Entendeu? Exatamente. É assim que a gente vive aqui nos Estados Unidos. É só você assistir o Jornaleiro lá. Não existe imprensa livre, concordo. Toda imprensa, ela tem um patrão. Por isso que eu falo para vocês, quando a imprensa fica muito grande, olha, por exemplo, o caso do Paulo Figueiredo. Um cara que eu gosto muito dos vídeos dele, né? Curto muito os vídeos dele. Ele saiu da Jovem Pan. Por que ele saiu da Jovem Pan? Porque a Jovem Pan ficou muito grande. E quando você fica muito grande, você recebe dinheiro. E quando você recebe dinheiro,
Existe aquelas pessoas que pagam e querem que você faça o que eles querem. É onde as mídias começam a se corromper. O dinheiro, galera, fala muito alto, né? O cara chega para você: olha, te dou $1.000 para você começar a falar mal do presidente Bolsonaro. Ah, não. Te dou $3.000. Ah, não. Te dou $5.000. Ah, não. Te dou $10.000. Chega um ponto que as pessoas se vendem, porque é a mídia. E no caso, quando você tem muitos, se você não quiser, ele te tira e coloca outro, até encontrar alguém que faça. Vida Putin disse que os Estados Unidos continuarem nesse caminho que estão agora, podem cair como a União Soviética. Eu vi, cara, eu vi isso aí. Loucura, né? Vida, por que eu penso assim? Um vírus desse que foi de laboratório manipulado pela mão humana, não sabemos do que foi feito. Como pode se ter uma vacina certo para isso? Bom, se eles fizeram no laboratório, eles também. Esse todo era o plano, né, o Bruno? O plano era tirar esse vírus da onde está, conseguir colocar esse vírus no ser humano, criar uma vacina que possa curar desse problema. Entendeu? Então me parece que funcionou da maneira que eles queriam, só que eles não queriam que se espalhasse. Eles queriam tirar o vírus do animal, colocar no ser humano, criar uma vacina e curar o ser humano daquele vírus, sem que isso espalhasse para a população. E espalhou. Claro, existem pessoas que acreditam que foi de maneira proposital para espalhar para todo mundo. Aí cada um acredita no que quer. Sabemos que o Vladimir Putin é um ditador. Ele é comunista ou é conservador? Cara, ele não é conservador, né? Ele não pode ser conservador. E ele tá mais para um ditador do que realmente um comunista, né? A gente vai ter que ver o que ele quer. Certamente, ainda o governo do Putin tem muita coisa ali socialista, muita coisa do comunismo que não terminou, né? Na sua opinião, a Globo está nesse mimimi, chororô, porque perdeu a Copa da América? Não, com certeza. Não, isso aí não tem dúvida, ninguém tem dúvida disso. Você acha que a Globo está preocupada com você? Pelo amor de Deus. A Globo, ela participou do carnaval, de boa, no meio da pandemia. Carnaval, beleza. Campeonato carioca, campeonato disso, campeonato daquilo. Todo campeonato pode, só não pode Copa Brasil. Quer dizer, entendeu? A Copa América que não pode. Ou seja, isso é loucura. Não sei, cara, não sei. Será que o Congresso americano está arrependido de não ter aceito as petições de Trump para rever as eleições? Não, o Senado nunca teve o Senado nunca pôde fazer nada, na verdade. Já vimos isso aí. Nunca conversei ainda sobre isso não, né? Mas a visão aqui é que os Estados Unidos é aliado a Taiwan e se a China atacar Taiwan, os Estados Unidos têm que atacar a China, não tem outra opção. Você já ouviu falar que a China está comprando empresa brasileira? A China está comprando empresa brasileira, a americana está comprando empresa de tudo quanto é lugar. Sim, exatamente. O Putin se referiu exatamente ao que o Biden está fazendo. Você sabe se neste e-mail é falado sobre as vacinas, se é eficaz ou não, se quem. Não fala ainda, porque esses e-mails que foram revelados, eles são lá do começo do ano passado, a maioria, né? Mas eu vou dar uma pesquisada, porque são muitos. O vírus foi criado e depois criaram a vacina, só para dar dinheiro para o laboratório. Taiwan. Vida, a Suprema Corte Americana já derrubou alguma das leis bizarras que o Biden fez através das ordens executivas. Cara, algumas, eu não me lembro quais aqui agora, mas algumas. Agora mesmo teve uma forte aqui. Segunda, eu acho que quinta-feira que vem vai sair uma decisão pesada quinta-feira que vem. Normalmente as decisões saem nas quinta-feiras. Então, acho que quinta-feira agora vai ser uma decisão pesada. Viu que a China vai construir uma cidade no litoral baiano? Ixi, não sabia disso, não. O Trump está
4, ataque cibernético. Agora com os babacas que estão no governo, com os ataques passaram a ser moda. Os ataques passaram a ser moda agora. Vida, como funciona a indicação de juiz para a Suprema Corte Americana? Eles se aposentam com uma certa idade, o cargo é vitalício, cara, é igual ao do Brasil, basicamente igual ao do Brasil. Você escolhe um juiz e o Senado vota, né? Você tem que ter mais de 60 votos e ele passa. Agora, o Senado, aqui nos Estados Unidos, existe uma... Não é lei, não existe critério que o juiz do Suprema Corte tem que ser um juiz. Não existe critério. O critério é que ele tem que entender um pouco de lei, etc. Ou seja, não tem critério tão forte assim. Mas a população americana, ela é muito forte nesse aspecto. Todos os juízes que estão no Supremo são juízes de carreira, são pessoas que têm um currículo sensacional. Não tem ninguém no Supremo americano que é um juiz de porta de cadeia, igual os malucos lá no SS brasileiro. Acredito que o Congresso americano é estável. É menos polarizado que o STF brasileiro. Sim, ele... Cara, eu acredito que sim, política sempre vai haver um pouquinho, mas é muito mais ligado à lei do que na política, né? Por isso que você vê os juízes, por exemplo, quinta-feira passada teve uma decisão onde os 9 juízes votaram, foi uma decisão unânime aqui nos Estados Unidos sobre o caso de um imigrante ilegal. Esse imigrante, ele entrou ilegal para os Estados Unidos, um imigrante do El Salvador. Uma vez nos Estados Unidos, ele aplicou para esse TPS, eu acho que é o nome do negócio. É uma lei que foi levantada, eu nem sei por quem foi levantada essa lei, que é onde ajudava essas pessoas de El Salvador por causa de furacão não, acho que foi terremoto, que teve uma coisa assim, desastres naturais. Então esse cara que entrou de forma ilegal, ele ficou protegido pelo TPS. E agora ele quis se tornar um americano. Quando ele aplicou para a residência dele, foi negada. E foi até a Suprema Corte. E a Suprema Corte concordou, os 9 juízes, unanimemente, concordaram que ele não tem o direito de se tornar, se legalizar, sendo que ele entrou de maneira ilegal nos Estados Unidos. Ou seja, o que os juízes falaram é o seguinte: nós não somos políticos, nós lemos a lei. E a lei é bem clara. Se vocês querem mudar a lei, o Congresso tem que mudar a lei. Mas nós, juízes, nós temos que ler a lei como está. E a lei não deixa com que essa pessoa que entrou de maneira ilegal se torne um residente. O que acontece muitas vezes, eu não sou advogado, galera, você tem que perguntar essas coisas para advogado, eu não sou advogado. Mas, Fábio, eu conheço uma pessoa que entrou ilegalmente nos Estados Unidos, casou com um americano e agora é legal. Essa pessoa, nesses últimos anos, ele teve que sair dos Estados Unidos, entrar de forma legal nos Estados Unidos e aí se regularizar. Por isso que, por exemplo, digamos que eu sou ilegal, eu caso com uma americana e eu entrei pela fronteira do México. Então, o que eu tenho que fazer? Eu não tenho como regulamentar meu documento. Eu vou ter que ir para o México, receber uma espécie de visa, porque a minha esposa vai aplicar para minha cidadania, vou ter que pagar o perdão, e aí eu entro com uma visa normal, aí, ou seja, entrando com uma visa normal, eu estou nos Estados Unidos de maneira legal. Aí eu posso pegar o meu documento, que seria o Green Card. Então isso passou agora no STF americano aqui, na Suprema Corte. O Senado vai chamar Fauci para depor? Talvez sim, porque já tinha acabado de chamar, né? Qual a raça dos seus cachorros? São todos labradores. Eu tenho 2 labrador preto, um labrador amarelo e um labrador chocolate. Você acredita numa possível pena de morte para esse câncer? Não. Ele nem vai ser preso. Vida, foi aprovado o uso medicinal da maconha na Câmara agora, vai para o Senado. Será que passa? Olha, eu acho que passa. E se não passar agora, inevitavelmente, infelizmente, vai passar.
E eu tô para fazer um vídeo sobre isso. Eu não sei se vocês sabem. Tem um seriado, uma série chamada. Seria uma série, seria um documentário chamado Sasquatch. Dá uma assistida, tá naquele Hulu TV, que fala sobre a legalização da maconha na Califórnia. Então eu quero fazer vídeo sobre isso, vai ser muito interessante. E agora nós estamos seguindo essa loucura que estão querendo legalizar a maconha no Brasil e as pessoas estão totalmente... Você sabe quem está por trás disso, né? Por trás da legalização da maconha são as grandes farmacêuticas, os grandes bilionários da farmácia, que vão criar medicamentos dizendo que a maconha cura isso, tudo mentira, não tem nada comprovado, não existe nada, tudo criação da cabeça deles, mas é isso. Não é porque o carinha vai fumar maconha, não é nada disso. Isso vai ser aprovado, por quê? Porque os bilionários, que são as empresas farmacêuticas, estão colocando dinheiro, comprando políticos para que eles aprovem isso. Então, se não aprovar agora, vai aprovar depois. Ali na Califórnia, em qual estado americano você moraria? Cara, eu moraria em quase todos os estados americanos. Então tá bom, galera. Deus abençoe todos vocês aí, que vocês tenham um dia maravilhoso. Não se esqueça de se inscrever no canal, não se esqueça de compartilhar, não se esqueça de dar uma força aí para a gente chegar ao maior número de pessoas possível para a gente lutar contra o fake news. Vamos tentar mostrar para vocês mais e mais coisas sobre esse e-mail. Tem tanta notícia aqui, agora saiu uns e-mails, e-mail não, twitters, né? Mensagens do filho do Biden, o cara totalmente racista, e mostra que o pai é outro racista também, uma coisa assim impressionante, mas a esquerda não dá braço a torcer. Então a gente vai começar a fazer vídeos sobre isso, mostrar para você a verdade do que está aqui nos Estados Unidos. Então Deus abençoe todos vocês, que vocês tenham um dia maravilhoso, coisas boas aconteçam na sua vida. Vamos lutar para a reeleição do presidente Bolsonaro. Eu tenho certeza absoluta que será Bolsonaro e Lula no segundo turno, e não tem como esse bandido desse Lula ter chance. Mas, infelizmente, a mídia quer o bandido. A grande imprensa quer o bandido. Então nós teremos de lutar bastante para que esse bandido não seja o nosso próximo presidente. Então Deus abençoe a todos. Eu peço que Deus dê a você o dobro de tudo aquilo que você deseja para mim. Tchau, tchau, galera. Um abraço.